uma vestimenta para a sua nova vida. Um traje completo de cavalheiro. Troyes, porém, nos adverte que as armas não lhes bastarão para se transformar. O hábito não faz o monge, consultou Salazar. Exato, mas o nosso protagonista tem sorte. Em seguida, encontra alguém que o educa, o inicia no uso da espada e o repreende pelo mau costume de perguntar tudo. Seu mentor, um oportuno cavalheiro que atravessa seu caminho, vai polir o garoto para evitar que continue ignorante. E vai conseguir? Murmurou Chess. Bom, ele acredita que seu pupilo está quase no ponto. O jovem, com remorso por ter se afastado da mãe, decide voltar para junto dela. E ao abandonar sua formação, então acontece o episódio que vai mudar a vida dele. Vai encontrar o Graal? Interrompeu Paula. Não tão depressa, senhorita. Victoria a corrigiu, alegre em seu papel de contadora de histórias. Vejam só, buscando o caminho de volta para casa, nosso protagonista vai perguntar a alguns pescadores por onde atravessar um rio. E deles indica o val e o convida a descansar em um castelo próximo. Esse tipo de hospitalidade era muito comum naquela época, então o jovem não vê nenhum inconveniente em aceitar. E aqui começa a parte curiosa. A princípio, o rapaz não encontra a fortaleza e, acreditando que zombaram dele, maldiz o pescador. No entanto, de súbito, surge um castelo, como uma aparição, em tal qual haviam garantido, o receberam lá. Após desmontar, os criados o levaram perante o rei, tolhido de que ele não pôde nem se levantar para dar boas-vindas, mas que lhe pede para que fique para jantar. É nesse banquete que ele vê algo totalmente fora do comum. O Graal? O rosto de Chess iluminou mais uma vez. Luís, que ainda não havia se recuperado, remexeu-se inquieto na poltrona de couro. No meio da noite, prosseguiu Lady Victoria, um pajem atravessa o salão portando Vocês me perdoem, tem hora o barulho é meio chato, que às vezes acontecem os barulhos. Agora há pouco estava chovendo, é assim mesmo. Um pajem atravessa o salão, portando uma lança de ferro, cuja ponta mana uma gota de sangue que desce pela haste. Por um estranho motivo, o sangue permanece fresco, sem coagular. O jovem fica estupefato ao vê-lo, mas devido à prudência aprendida com seu mestre, decide não perguntar nada. Após o pajem da lança, outros 2 serviçais vão continuar a procissão, com os respectivos candelabros de 10 velas cada um, seguidos de perto por uma donzela, que, nas palavras de Troy, segurava um graal entre as mãos. Está chovendo, se fizer algum barulho diferente, é chuva. Um graal? Vamos nos deter aqui um segundo. O trovador fala de um objeto que para o poeta não merece maiúscula, mas
que em seguida será descrito como algo que irradia luz, uma luz tão intensa que vai eclipsar todos os focos do recinto. E o jovem, mais uma vez condicionado pela recente educação, vê a comitiva passar direto e, abstendo-se de perguntar a que hóspede levam tantas maravilhas, ele absteu-se de perguntar, ele deixou de perguntar. Lady Victoria, nesse ponto, fez uma pausa. Pegou uma garrafa d'água da gaveta de sua escrivaninha, alguns comprimidos da sacola da farmácia e os tomou num gole. Luísa acompanhou a ação com interesse e, quando viu que ela havia terminado, a abordou. Então, segundo a senhora, essa é a primeira descrição do Graal, não? Seu tom continuava inquisitivo, soava ressentido. Digamos que essa é a primeira menção literal do Graal, a palavra Graal. Mas Graal e cálice são a mesma coisa, ou não? Sussurrei. Claro que não, exclamou Lady Victoria, virando-se para mim. Nesse momento do relato, os leitores de Troy ainda não sabem o que é. O escritor não descreveu, apenas nos diz que leu de novo. Era como de ouro puro e que nele havia pedras preciosas de diferentes tipos, mais ricas e das mais caras que há no mar e na terra. E ele vai voltar a mencionar esse objeto no texto? Indagou Chess. Nós o encontramos mais algumas vezes. Sim, ainda que de passagem. Dos 9.000 versos do conto, o Graal só é nomeado em 25. E a maioria das ocorrências nessa passagem Contudo, essa visão fugaz de um objeto, que não se esclarece se é o cálice, bandeja ou outra coisa, dará o título ao relato. Sugestivo, não acha? E não aconteceu mais nada? Interroguei, cheio de curiosidade. Trois não diz nada sobre esse Graal? Nem sequer explica para que serve? Como deve ser usado? Ah, Lady Godman sorriu. Fico feliz de ter chamado a sua atenção. Você já pergunta como um jovem Percival. Interessante. Não soube se levava aquilo como elogio. Ela, bem-humorada, não se deu o trabalho de esclarecer. Na manhã seguinte, o jovem cavalheiro descobre que o castelo em que dormiu está deserto, continuou. Que o deixaram sozinho. Todo mundo foi embora ao sair dali. E encontraram uma mulher que lhe faz ver como foi estúpido. Teve o privilégio de se sentar à mesa com o rei pescador, assistir à procissão da lança do Graal e nem perguntou a que serviam. Aí, infortunado com o mal-aventurado, és agora por causa de tudo que deixou de perguntar. Diz a ele, aquela mulher, entretanto, lhe dá um presente inesperado. Recordará ao rapaz, sem nome,
o conto que se chama Perceval, ou Parcival, ou Parsifal, conforme a versão, e revelará a ela, na realidade, que é sua prima, e que ambos são meio parentes do rei pescador. Que confusão, protestou Salazar. Ninguém disse que os romances medievais eram fáceis, querido, respondeu Lady Victoria. De fato, para complicar ainda mais as coisas, o conto continua narrando peripécias de outro cavaleiro, Gawain, um gentil homem a serviço do rei Arthur. Dá a impressão de que sua história é um romance dentro do romance, uma distração que vai diluir quando Percival reaparece. Muitas páginas depois, como aquele que, após 5 anos, ainda vaga pelo mundo sem rumo nem fé, perdido e desorientado por sua visão, o encontro com o Graal o enlouqueceu. Salazar sorriu, estendendo-se em seu lugar, esticando a camiseta dos Raimones. Normal. Lady Godman ignorou o comentário e prosseguiu. Neste ponto, Troilus nos narra o encontro de Percival com Mirmilton, um personagem estranho, uma espécie de vidente que lhe revela que sua mãe morrera há pouco depois de ele ter partido atrás dos cavaleiros resplandecentes. E vai lhe dar, além do mais, algumas explicações sobre o misterioso objeto que tanto o transtornara. Não serão muitas, mas serão importantes. Dirá que é um objeto que vigoriza e sustenta a vida, e que guarda uma substância redentora, que, para qualquer pessoa, seria o bastante para se alimentar durante o resto de seus dias. É isso. É isso? Eu disse. O que quer dizer? Que Troilus termina bem aí o relato. Não pode ser, exclamou Luís. Deve ter mais. Não tem mais. É o que comentei antes. O primeiro texto, em que aparece a palavra Graal, não sugere sequer um vínculo com o cálice da última ceia. Seu mistério é, portanto, mais literário do que teológico. Talvez Troilus não tenha tido tempo de explicar que esse Graal foi o de Cristo, ou que a lança sangrenta foi a que atravessou seu tórax na cruz. Interveio John Salazar, com um olhar brilhante, e voz entrecortada e emergindo de sua barba macia, como se o fim do conto tivesse pego desprevenido. A senhora disse que o poema ficou inacabado, não? Todos olharam para ele surpresos. O que foi? Ele nos encarou. É tão estranho assim que eu me interesso por esse assunto? Sim, deve ter sido. Luís se uniu à proposta de Johnny, jogando o corpo para frente. Talvez Troilus tivesse terminado. Lady Godman, por sua vez, não cedeu. Não se apega a essa ideia, Luís. Durante mais de duas décadas, os autores que continuaram o poema tampouco identificaram o Graal como o cálice de Cristo. Mas, antes a senhora mencionou Robert Boron, protestou. Sim, no entanto, Boron vinculou o Graal à última ceia, depois de outros autores proporem ideias bem diferentes. Leia o poeta bávaro Wolfgang.
vos estibante, por exemplo. Seu livro, escrito por volta de 1200 e inteiramente dedicado a completar o retrato de Percival. Converte o Graal pela primeira vez em nome próprio, Graal, com letra maiúscula, e diz que foi uma pedra mágica, uma esmeralda caída da testa de Lúcifer. Isso não prova que Graal seja um mito, mas prova que é necessariamente um cálice, mas que não é necessariamente um cálice, resmungou Lady Bodman, enquanto se servia um pouco de limonada de uma mesinha próxima e limpava a garganta com ela. Pense nisto, por favor, porque ninguém se preocupou como o cálice de Cristo, nos 12 séculos que transcorreram entre a última ceia e a época de 12 séculos? 12 séculos. E a última ceia e a época de Troes, nesses mais de 1000 anos, não se escreveu na Europa nenhuma linha dedicada ao paradeiro da relíquia. Só esse detalhe, Luiz, me parece suficiente para desestimar a sua historicidade.